Olá, telespectadores, estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o Dr. Cleberson, né? E o nosso assunto é a legalização das drogas. Dr. Cleberson, o senhor no último bloco ficou de responder para a gente, né? Na sua visão, o que o senhor entende que leva uma pessoa a buscar o uso das drogas? Bem, eu tenho uma definição do Dr. Alberto Abuchain, que é um médico psiquiatra em Porto Alegre, que fala que a questão é o adolescente, ele tem uma coisa chamada finitude humana, que é o desafio da morte, que é o desafio de chegar mais perto da morte. E um dos princípios básicos que rege isso é quando o adolescente chega entre os 13 e os 14 anos, ele quer um desejo contido de chegar, porque ele se acha invencível e que é imortal. Então, uma definição básica disso é que ele deseja usar as drogas para ver se realmente ele tem, além do prazer, essa questão do desafio da morte. Todo adolescente, um dos desejos do adolescente, quando 14, 15 anos, é pedir para dirigir o carro do pai. Não é por questões que ele vai querer ser homem. É desejo incontido que existe nele, um prazer de andar a 100 por hora e estar vivo. É a mesma coisa que o uso da droga. Ele está desafiando a morte. Isso é uma definição que se tem como chama-se de finitude humana. É o desejo contido de desafiar a morte. Tanto é que uma das definições que quem usa droga, que a primeira sensação é que chegou perto de Deus. Opa! Meu Deus! Então você vê essa situação e depois que você acaba até, como tu tinha falado anteriormente na nossa conversa, que você usa as outras vezes para chegar mais próximo e não consegue nunca mais, né? Então fica sempre desafiando essa ordem das coisas. É normal do desejo de qualquer adolescente desafiar as questões legais, desafiar os pais, desafiar as autoridades e desafiar também o próprio corpo. Até para entender os seus limites, né? Dr. Cleberson, no bloco anterior o senhor falou que, em linhas gerais, não com essas palavras, mas que o usuário de maconha, a tendência é que ele sofresse lesões cerebrais no futuro. Então eu lhe perguntaria, caso fosse legalizado e tivesse um consumo de maconha como hoje se tem o cigarro, nossa população se tornaria mais burra? Não mais burra, mas teoricamente quem usa drogas como maconha tem um déficit de atenção diminuído com o tempo. Então isso pode diminuir a sua carga laboral, diminuir seu tempo de trabalho e é um prazer diminuído e a droga, principalmente a maconha, causa uma coisa chamada flashback ou um crossing over, que é um desligamento do seu sistema nervoso central e você estando mais preguiçoso, mais vadio, como se diz, né? E informalmente nós havíamos conversado anteriormente também e é possível que um usuário de maconha ele tenha indícios de estar drogado sem ter usado? Sim, é isso que se fala no crossing over ou do flashback. Há períodos que a pessoa não usa e como se estivesse usando. E isso é perigoso até, como a gente tinha abordado, o cara está dirigindo e acontecer isso, ou o cara está fazendo alguma função mais séria, vamos dizer que o cara seja controlador de voo e aconteça isso, né? Então isso provavelmente não acontece porque eles fazem exames hoje periódicos em controlador de voo, mas vamos dizer que tivesse alguma coisa, ou um médico mesmo, né? Numa cirurgia e acontecesse isso. Não que ele tivesse usado naquele momento da cirurgia, né? Mas mesmo tendo usado dias antes. Antes, dá esse fenômeno. O senhor trabalha com clínica de tratamento de dependentes, sabe a situação que toda a família acaba se envolvendo com o usuário. Na sua visão, caso fosse legalizado no Brasil, vamos colocar aqui na nossa região mesmo, região aqui de Tubarão, da Murel, teríamos clínicas suficientes para atender os problemas que seriam gerados com o uso legalizado, contínuo, diário? Não, já não tem para os que são hoje, né? Os drogados que são hoje, os adictos. Isso seria quase impossível, né? É mais um gasto que teoricamente o SUS teria, né? Eu acho que a legalização levaria mais gastos públicos que não seriam necessários, né? Até hoje se comenta a questão da internação compulsória, né? Nos Estados Unidos isso foi feito e piorou mais. O índice de tratamento é de 8%.
92% dos casos voltam a usar. Então, essa forma também de interditar também não funciona, né? O drogado ele tem que se convencer de que quer se tratar por vontade própria e externar isso e tentar. Geralmente, ele faz isso por 7 vezes. O índice é 7 internações para conseguir uma cura, que na verdade não é cura, né? Porque ele vai ser sempre um ex-adicto. Né? E essas 7 vezes seria para compulsória ou para voluntária? Voluntária. Compulsória eu nunca vi se teve alguma coisa assim, mas eu sei que as pesquisas nos Estados Unidos fazem com que 92% dos casos não deem certo. Mas o senhor até disse que o índice da compulsória é baixo de êxito. Porém, algumas drogas, até pelo potencial destrutivo que tem, nós sabemos que tiram totalmente o bom senso do usuário. Como que um usuário que está totalmente embriagado com aquela sensação que tem, vai ter esse discernimento quando ele já abandonou família, já virou inclusive quase que um indigente nessas cracolândias da vida aí que nós conhecemos, que tem também na nossa região. Então como é que ele vai chegar nesse ponto de sapiência e dizer, não, eu quero ser internado? Não seria, nesses casos, não seria mais eficiente a compulsória? Nesses casos, a questão compulsória, ela é mais legal. Porém, não significa que ele vai se tratar. Ele apenas vai estar indo por uma determinação judicial. Ele vai ficar 9 meses em determinado local, o tratamento geralmente são 9 meses, e isso não vai funcionar, não vai fazer com que ele vai daqui a 9 meses voltar para Cracolândia, né, para esses locais que eles geralmente ficam. O que tem é que evitar que ele chegue na Cracolândia, né, tentar, naqueles tratamentos anteriores, que ele evite de chegar nesse local. Mas, porém, nessa questão, quando a pessoa já tem essa doença já instalada e já com o quadro que tu está falando, que ele já tem uma demência, a internação seria até uma questão de proteção da sociedade e do próprio paciente, né? Ok. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos.